Papo de Boteco. Papo de Boteco, um oferecimento Predialnet. Vamos puxar aí a Predialnet, que a gente conhece, 3515-0555. É a sua melhor operadora de internet do país. Os melhores preços, a maior velocidade, somente na Predialnet. Marquinhos, por exemplo, é feliz. Ele tem Predialnet. Eu sou. 21, 35, Eu não sou. Charles, logicamente, não tem. É a antítese da Predialnet, né? 600 megas por R$ 139,90. A internet que é rápida, segura e confiável. Quem tem sabe o que é a Predialnet. É isso aí. Agora, galera, lembrando aí para vocês, o Papo de Boteco está começando. A gente está aí com um projeto para o que vem, Geraldino, como a gente comentou. Esse programa vai natalino, né? Vai encerrar o ano e tal. Tem ainda na quinta o Geraldino de Malta, mas em termos da turma toda vai encerrar. E a gente volta na primeira semana de janeiro. E com essa galera aí que está firme, Marquinhos Lessa, Stefano Noite, o Botafoguense, Charles Madeiro, Vascaíno. Hoje está o Thiago aqui, rapaz, mas que é fundador da Soflá com o Betão, olha lá, também é fundador da Soflá, ele estava lá no primeiro Soflá. Tem isso também. E Betão, flamenguista. E assim, Thiago é uma lenda, vamos sempre trazendo para você aí. Depois que ele fez a harmonização facial, ele ficou mais lenda ainda. Depois que ele meteu essa harmonização facial, meu irmão. Aí, você gostou, ele né? Demais. Ele tá demais. Né? Ele tá demais, meu irmão. Aí, é o Diego Hipólito do Geraldino. Ele já foi mais homem. Cara. Agora, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo aí, gente. Eu vou deixar uma pergunta inicial legal para vocês aí. Não sei quem se aventura primeiro a responder. Que legado essa Copa do Mundo pode ter deixado para o futebol? Eu posso falar? Pode. Por favor. Eu vou falar uma coisa que eu confesso que eu não escutei ninguém falar ainda. E a minha sincera opinião ficou mais claro nisso tudo. Para mim, o futebol é cada vez menos habilidade e mais força. O futebol o futebol mundial tá se igualando por baixo. É a capacidade física do atleta. Você vê um monte de zebra que deu aí. Para mim, tá perdendo a graça. A verdade é essa. E a capacidade de não tomar gol, né, cara? A defesa prevalecendo ao ataque sempre. É isso. Foi o que eu falei na semana passada, Thiago. Para mim, o destaque dessa Copa foi a recomposição defensiva que as seleções conseguiram montar com maestria. Só que isso... As seleções bem treinadas. Na habilidade do jogador, entendeu? É a força física e retranca. É isso, infelizmente. Aí, um grande exemplo disso que o Thiago falou é o Mbappé, cara, o artilheiro do campeonato da Copa do Mundo, que ele é velocidade e força. Ele estava meio erétil na final. Eu não sei se vocês repararam. Ele estava meio armado na final. Né? Ele, como o professor fala... O goleiro da Argentina, irmão. Como o professor fala, o professor falou para o Mbappé, tem que andar para cima, Mbappé. E o Mbappé levou a sério, meu irmão. O negócio fez 2 gols e, porra... Aliás, que pelada a final, hein? Que pelada, hein? Vamos combinar. Esse time da Argentina é o maior paçoqueiro. Se é o Brasil que faz 2-0 e toma 2 gols, meu irmão, o mundo tava caindo. Se o Brasil faz o gol na prorrogação e toma um gol, meu irmão, tinha todo... Agora não. Ganhou, Scaloneta é bom, Scaloni é sensacional. Scaloni é bom demais. Meu irmão, ele quase entregou contra a Holanda, tomou um gol de jogada ensaiada de 5ª série contra a Holanda, era para ter perdido, e quase perdeu para a França. Se o cara se o goleiro não faz um milagre no último lance, meu irmão, a vaca ia pro brejo, sininho e tudo. E eu torci muito para a França. A Argentina foi para a final com uns lances duvidosos durante a Copa. Teve pênalti duvidoso. O time mais ajudado pela arbitragem. É isso. Parece o Vasco aqui no Brasil. Parece o Flamengo. Parece o Vasco aqui no Brasil. Parece o Flamengo. Beneficiado claramente pela arbitragem. Beneficiado. Eu escutei aí, por alguns comentários, que seria a Copa dos Treinadores. Eu não sei se vocês acharam isso. Talvez... Que treinadores? Você está votando. Eu já discordo, porque eu acho que na realidade foi a Copa dos Esquemas
táticos defensivos, na realidade, e de transição de velocidade, como vocês colocaram. E incrível, como a maioria dos... Melhor treinador para mim, o futebol gigante. Porque, pô, o melhor treinador para mim foi o Deschamps. Todo mundo jogar agora, todo mundo que é ponta jogando na esquerda com a perna direita, na direita com a perna esquerda. Todo mundo curupira, Leandro. Todo mundo virou curupira. Todo mundo é virado. Aí, Leandro. Piada interna das antigas pra caralho. O que deu para perceber também nessa Copa. Ficou torcendo. Leandro. Desculpa, o que deu para perceber também nessa Copa é a dificuldade das seleções ditas como favoritas, a dificuldade que elas tinham para penetrar nas defesas das seleções que jogavam atrás da linha da bola. Então, eles colocavam, uma linha de 4, uma linha de 5, e as seleções ditas favoritas tinham dificuldade muito grande para quebrar essas linhas, entendeu? Então, o físico dos caras mais falta. Lessa. E a gente quem tinha um jogador de drible que conseguia quebrar essas linhas, aí de repente conseguia prevalecer, que era o caso do Messi, que era o caso do Mbappé, que era o caso do Neymar. Você via que a Alemanha não tinha jogador com essa característica, e a dificuldade que eles tinham para a Espanha ficou naquele toqueiro, e não tinha quem penetrasse. Né? Então, Lessa, mas isso daí também mostra a decadência técnica que a gente tem hoje no futebol. O futebol hoje, o Westbrook falou isso muito no basquete, né? E ele é cornetado demais por causa disso, por essa frase. Basquete é correria, se fosse para pensar, eu jogava xadrez. Mas isso aplica muito para o futebol. É muita correria e pouco pensamento. Você não tem mais aquele 10 que meta uma bola, você não tem mais o 8 que faz um lançamento. Então, o meu time tem. O meu time tem esse 10. Então, o pessoal fica muito O pessoal fica muito é box to box. Box to box é o cacete, meu irmão. Você tem que ter o cara que sabe quebrar as linhas, sabe dar um drible, sabe dar E isso vem da base, meu irmão. A base está formando errado. É por isso que a gente hoje não tem mais laterais que apoiam. Os laterais hoje são cada vez mais defensivos. E o Brasil sente uma falta danada de laterais que apoiam. O Brasil sempre se acostumou com os laterais que, são agudos. E hoje os laterais são cada vez mais zagueiros. O lateral preferido do Rodilindo era a ponta, não era defensivo, Charles, se você está falando isso, imagina quando você tiver na sua lateral esquerda Léo Pelé. Mas ele vem de zagueiro, meu irmão. Ele vem de zagueiro. Ele vem de zagueiro. Fala aí, minha lateral esquerda tem pintão. É pintão. Fala aí, Tefinho. Não, até uma curiosidade sobre essa final, né? Foram as duas seleções que perderam na estreia. Não, a França não perdeu. Não. A França perdeu na terceira rodada. Foi na terceira rodada. Mas foi o perdeu com a Alemanha. Para todo mundo que apostou no início da Copa, né? Foram duas seleções que todo mundo ficou com uma pulga atrás da orelha. Eram as favoritas. Mas todo mundo perdeu nessa Copa, o Tefinho, independente da derrota, tanto da Argentina quanto da Alemanha na primeira rodada, nós aqui no Geraldino, nós falamos que tanto a Alemanha quanto a Argentina jogaram bem pra caramba na primeira rodada. Eles deram muito azar porque os goleiros também fecharam o gol. Tanto o goleiro do Japão quanto o goleiro da Arábia Saudita, eles fecharam o gol. E aquela derrota da Arábia, para a Arábia, fez a Argentina mudar muito o foco e fechar entre eles. Eles falaram, vamos ganhar essa porra. Porque se agora todo jogo pra gente é mata-mata. A gente perdeu, vai pra casa. Então os caras, você via os caras no hino já, os caras com tesão danado pra jogar, meu irmão. E o que faltou muito no Brasil? O Brasil foi uma seleção extremamente frouxa, aliás, eu tô pé da vida com um monte de gente frouxa na minha vida. O Brasil foi extremamente frouxo, foi extremamente covarde, foi extremamente sem
sangue. E muita dancinha, muito TikTok e pouco futebol. Não dá para a seleção do Tite mal convocada, mal escalada. Em relação à dancinha, o Brasil foi campeão mundial, não foi? Em relação à dancinha, o Brasil foi campeão mundial. Foi? Fala aí, Tefinho. Não, só para concluir, porque essa questão da derrapada que essas seleções deram mostrou que foram duas seleções, no final das contas, que evoluíram durante a Copa. Né? A França com vários desfalques, né? Importantes. Vários desfalques. A Argentina precisou se reinventar de uma hora para outra, né? Precisou de jogadores que realmente entraram, fizeram a diferença. E o Di Maria jogou a meia bomba, hein? O Di Maria jogou a meia bomba. Machucado na complementar, Stefano, só para complementar o que você está falando, a Argentina, ela teve o corte do Lo Celso poucos dias antes da Copa. E não tinha, o Scaloni ainda não tinha encontrado ninguém que fazia esse papel do Lo Celso, que era ele o ponto de ligação entre meio de campo e ataque, para a bola chegar com mais perfeição no Messi. Então, ele conseguiu encontrar essa formação no segundo tempo do segundo jogo contra o México, que ele colocou o McAllister. Ele colocou o McAllister. Aí que ele encontrou o grupo dele, cara. Que até aí ele não tinha encontrado esse substituto por Lo Celso. E é engraçado, como a seleção argentina, você vai perceber jogador por jogador, como eles foram valorizados nessa Copa. Acima de tudo. O Enzo, todo mundo quer ele agora. Todo mundo quer o Enzo agora. O Enzo, McAllister, excelente jogador. O próprio goleiro estava perdendo a peixe, ninguém queria ele, e agora todo mundo quer. Agora todo mundo quer o Enzo agora, rapaz, mas o Papo Caute tem Stefano também, pô. Não, mas aí, cara, a gente tá falando... Não, Leandro, a gente tá falando coisa séria aqui, cara. Aí você vem com o negócio de Itália. Porra, a Itália não faz parte dessa história, entendeu? Vamos deixar quem tá disputando Copa falar. A gente tá falando de final, nem o Brasil faz parte, então a gente tá no mesmo... Tefinho, deixa eu te falar uma coisa. Você estava falando aí dessa história dos times que perderam. Na realidade, eu acho até do que você falou aí da Argentina, por exemplo, o Charles falou uma coisa coerente, dizendo que o grupo se fechou depois daquela derrota, que virou uma chacota inicial para depois vir a fase que foi de vitória. E no caso do Brasil, particularmente, o segundo jogo iludiu muito e fez a torcida do Brasil ficar aqui, entrar na Copa e tal, não sei o quê, mas foi um 4-0 enganoso, cara, porque o time jogou contra ninguém, entendeu? E a verdade, tinha ganho de não sei quem, a Coreia. Porra, antes, dane-se, cara, dane-se, porque a verdade é a seguinte, cara, o futebol comprometido, talvez aí, dentro do que vocês estão falando, ainda rola uma situação que eu penso o seguinte, não só esse futebol defensivo, mas um futebol comprometido taticamente, como talvez essa Copa tenha mostrado para os times que chegaram mais à frente. Porque você vê o time de Marrocos, por exemplo, o time de Marrocos foi uma grata surpresa. Foi um time que estava trabalhando em bloco na defesa, saindo no contra-ataque com uma velocidade, como você estava falando. E o treinador chegou em agosto. O treinador dele chegou em agosto. E assim, você pega num futebol vistoso, pô, não sei, não deu para ver nessa Copa assim de ninguém. Deu para ver um futebol, cara, tira o chapéu para o que o Mbappé fez na Copa, para o que o Messi fez na Copa. Mbappé e Messi, futebol vistoso foi só dos dois. Para os dois, cara, assim, porque foram bem. Gostei de alguns outros jogadores, um ou outro ali aqui. E aí eu vou pedir para vocês. Ziyech e Hakimi também jogaram muita bola. Melhor goleiro da Copa para vocês. Olha, na primeira fase eu achei o Chelsea, mas depois o garoto da Argentina se destacou, né? Martínez, na minha Martínez, da Argentina. E aí, da Argentina, naquele lance lá que ele pega, aquela defesa dele é a defesa da Copa. Defesa da Copa. Não, ele fez uma defesa absurda também nas oitavas de final. No último lance contra a Austrália, que levaria, caso a Austrália fizesse o gol, levaria para a prorrogação. E ele defendendo o pênalti, ele é um monstro. Ele cresce, bro. Ele é um monstro. Ele é absurdo no ele pênalti. Lembra gol Eu acho que até mandei para vocês um vídeo dele no Mundial Sub-20. Mandou. Ele pegando o pênalti do Felipe Coutinho e do Dudu.
do Dudu e do Felipe Coutinho. Ele é um monstro. E aí, Stefano, quem é o melhor goleiro para você, Stefano? É o Livakovic da Croácia. Eu concordo aí, ó, o Infante colocou aí no ar aí. Pode até botar Arthur, né? Bonu, do Marrocos, gostei. Gostei também desse goleiro, acho que até a jogo, se eu não me engano, da semifinal, não tinha tomado, só tinha tomado gol contra, se eu não me engano, em determinado momento da Copa. Foi. Então, quer dizer, aí a gente fala assim, em relação a isso, a revelação da Copa para vocês. Para mim foi o Enzo. Com certeza. E aí, Thiagão, revelação da Copa? O Enzo Fernandes, mano. Então temos uma unanimidade aí no Enzo Fernandes. Ó, o nosso querido Infanto está colocando a mensagem. E essa mensagem que aparece na tela aí para vocês que estão assistindo só tá aí. Vocês que estão assistindo aí, essa mensagem que aparece na tela, Charles, vamos explicar para eles, é a mensagem colocada pelo nosso querido Arthur. Nosso grande Arthur. É a opinião do nosso querido, não, ele não é querido de todos, não, tá? Vamos. Abraço, Arthur. Um beijo. Aí vocês têm ainda, por exemplo, já falamos da revelação, já falamos do craque da Copa. Melhor treinador. Tite. Ó. Melhor treinador. Didier Deschamps, que teve que reinventar a França. Ele perdeu simplesmente o meio-campo titular todo. Ele perdeu todo o meio-campo titular. E ainda perdeu o Benzema, que é o melhor jogador do mundo atualmente, né? Foi eleito. Então ele teve que reinventar a França e chegou à final com um time B. Então, Didier Deschamps, e na final, ele equilibrou de um tempo para o outro, ajeitou a França e quase que consegue levar o título para casa. Um homem sem lábio. Mas é um cara que tem recurso de jogador. Mais ou menos. Você botar mais ou menos na semifinal o muito mais mérito do técnico do Marrocos, cara. Pô, mas ele ganhou da Inglaterra. E daí? Pô, ele perdeu o Kanté. Olha só, ele perde Kanté, Pogba. Ele perde Kanté, Pogba, Benzema. Perdeu ainda o zagueiro o lateral esquerdo durante a Copa. O irmão do Theo Hernandes. Exatamente. E não tem essa peça de reposição toda. Gente, o Rabiot é fraquíssimo. Não é um Kanté. O Kanté, você olha, o Kanté tá ali. Você olha pro lado, o Kanté tá ali. Porra, o Kanté é absurdo. O Pogba para meter bola é absurdo. É aquele cara que quebra as linhas. Mas não, a seleção deles ficou muito enfraquecida. Pois não. A diferença, o Brasil perdeu os laterais num determinado momento da Copa e o Tite ficou desesperado sem ter o que fazer, cara. Desesperado. Sem ter o que fazer. Vamos combinar, né, cara? Mostra que o treinador ele olhou pro lado, cadê o Fagner? Foi o que o Tite fez. Ninguém. Eu não conheço uma pessoa que ficou satisfeita com sem meu Fagner eu não consigo, ele disse. Sem meu Fagner eu não consigo. Cadê Tyson? Agora, Charles falou então do Didier Deschamps, o nosso querido Infante está falando aí de Walid Regragui, né? Não sei se é essa pronúncia. Stefano, quem seria o teu treinador? Eu vou concordar, por incrível que pareça, com o que Charles falou, e ainda tem um ponto adicional aí. Muito pouco, cara. Ele barrou esse melhor do mundo que foi citado. É verdade. O Benzema não foi excluído da Copa, não foi substituído, então ele podia jogar. Ele simplesmente falou: não, você não vai jogar. Você pediu para sair, você não vai voltar. Você pediu para sair, não vai voltar. Eu vou com quem ficou aqui. E ele tá certíssimo, mesmo. Talvez se tivesse voltado, a França seria campeã. Pô, mas talvez, o time não joga. Eu sei que não joga. Boa. Mas ele bota. Talvez ele joga, mas o Benzema joga. Lessa, o Benzema, ele já tem um histórico muito problema com a seleção francesa, né? Ele ficou fora durante muito tempo, teve aquela briga lá com o Narzi. Então, tem um histórico muito grande de problemas com a seleção. Se ele volta, ele perde o grupo todo. Seria igual o Ronaldo Fenômeno em 98.
Era para jogar o Edmundo. Jogou o Ronaldo, o grupo todo ficou puto, perdeu a Copa, meu irmão. É simples assim. Exatamente. Thiago, qual o seu? Amigo. Não ganhou também. Qual seria o seu, Thiago? O meu do Marrocos. Walid Regragui. É esse aí mesmo. Inclusive é ex-jogador da seleção marroquina. Esse aí mesmo. Vou saber o nome do técnico do Marrocos. E o seu, Lecinha? Thiago é muito sensacional, na boa. O meu seria o Scaloni. Ele caiu de paraquedas nessa seleção da Argentina. Nunca tinha treinado, nunca foi campeão de nada. Nunca treinou time profissional. Ele era auxiliar do São Paulo. Isso aí. E ele, a partir do momento que ele assumiu a Argentina no decorrer das eliminatórias, ele manteve a invencibilidade, conseguiu ser campeão da Copa América aqui no Rio, dentro do Maracanã. Fez com que a Argentina voltasse a ser campeã depois de quase 30 anos, se não for 30 anos, e, consequentemente, ele fez um trabalho bem interessante aí, conseguiu reestruturar a Argentina dentro da competição. Isso que ele fez com a Argentina, em relação a encontrar o substituto do Lo Celso, e colocando o McAllister no lugar dele, isso me lembrou um pouco a entrada do Mazinho em 94 no lugar do Raí, que o Raí não estava dando liga. Aí depois que o Parreira colocou o Mazinho no lugar do Raí, parece que encaixou a seleção. Stefano, não para o ímpar de beleza. Raí ou Marcos Lessa? Sem dúvida. Eu amo vocês. Raí nada a ver. Eu vou colocar para vocês aqui 2 menções honrosas aqui, na minha opinião, que um é o Hervé Renard, da Arábia Saudita. Que palestra foi aquela no intervalo de Arábia Saudita e Argentina. Eu acho que o de Marrocos, o Walid, foi o melhor, pelo pouco tempo que ele teve, pela seleção que não era desconhecida de todos, entendeu? Pelo estilo de jogo que ele conseguiu implantar, e foi bem. E a outra menção honrosa que eu quero dar aqui é para o treinador de Portugal, cara, o Fernando Santos. Isso é uma merda. Cristiano Ronaldo durante a Copa. Como que o cara barra Cristiano Ronaldo, meu irmão? Como que o cara barra Cristiano Ronaldo? Tem que ir para casa. O cara que barra Cristiano Ronaldo tem que ir para casa. Não pode. Ele já o cara fez um hat-trick, pô. E foi embora. Fez quando não valia nada. O jogo não valia porra nenhuma. Na hora que precisou, cadê o cara? Porra, não tem. Mas eu vou dar a menção honrosa que eu gostei dessa substituição dele. Na rua Arrascaeta. É outro idiota. Idiota. Agora, quem seria... Vamos botar que Tite é o concurso, fora o Tite aí, como pior treinador que a gente está falando aqui, seria o treinador do Uruguai, o cara aí que fez mais merda na Copa? Sem dúvida. Roberto Carrasco também. O cara tem a fantástica geração belga na mão e nunca dá liga essa fantástica geração belga. Quem que você falou? Roberto Martínez, você quer dizer, né? O Martínez. Roberto Martínez. Eu misturei o nome dos dois. Agora aqui, ó, a galera que está participando aqui, Charles, aí, já vamos chegar aí na parte final desse debate. Mas outro que foi destaque para mim também foi o Mancini, né? O Roberto Mancini. Foi muito bem nessa Copa. Terminou invicto, né, Charles? Não perdeu nenhuma. Aliás, perdeu, foi fazer um amistoso com a Áustria e tomou na cara da Áustria. Meu irmão. Quem está aqui mandando abraço para todo mundo é o Igor Rodrigues, que está lá lagado em Campos, né, rapaz? Rapaz, tudo se resolve em Campos lá. Igor está fazendo chover. Igor está fazendo chover. Robson Cassiano, que tem uma pergunta aqui que já está favoritada aqui por Léo, sobre o Fluminense, né? Que é sobre o goleiro novo do Fluminense, depois ele responde na hora do Fluminense. Guilherme está falando, Stefano, fui no teu palpite da Sérvia e me dei mal. Obrigado. Você quer apostar com o Stefano mesmo? Quem foi a decepção da Copa foi a Sérvia. Porque não era, assim, das seleções que não passaram, lógico, teve a Alemanha, a Bélgica, ok. Mas tinha tudo para ser a sensação da Copa e foi para as profundezas do oceano. Foi inexplicável a Sérvia.
Não mostrou nada. Ninguém acreditou, na verdade. Todo mundo, cara, a maioria das pessoas no grupo do Brasil, a maioria cravou Brasil e Sérvia. Não tinha como. E a Sérvia decepcionou de uma forma porque era a surpresa. A Bélgica, para mim, não foi que decepcionou. O grupo já estava rachado no início, antes da Copa. Ninguém se entendia. Teve questão de goleiro ter pego a mulher do outro, que foi o Courtois. Teve um monte de coisa ali. Não foi só a Alemanha, é uma seleção envelhecida, está em transição também. Tem muitos jogadores jovens, jogadores muito velhos. Agora, a Sérvia, na temporada... Stefan, e é impressionante, é absurdo o que o Shaqiri joga contra a Sérvia, né, cara? Ele tá sempre acabando com a Sérvia. O baixinho joga demais contra a Sérvia. Ele não jogou nada a Copa toda, mas contra a Sérvia, o baixinho é sacanagem. Ele joga com ódio. O Guilherme está falando aí da habilidade da Argentina, mas aqui o Robson Cassiano falou que a lição da Copa, o treinador tem jogador de estimação, não tem coragem de fazer mudança para agradar a jogador, não chega a lugar nenhum. Né? Isso aí. É isso aí.